Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos ao Legale, sou o professor Paulo Teófilo e vamos finalizar esta parte chata da aula, eu sei que é chata, que é o que esse tipo de sociedade. Veja, volto a repetir, você tem que entender os tipos de sociedade para que você saiba depois organizar a vida do seu cliente, organizar a empresa dizendo, olha, essa sociedade tem que fazer dessa forma, essa sociedade tem que fazer daquela forma, e talvez pela sua forma de trabalho, esse tipo de sociedade é que é ideal. Eu atendi um cliente recentemente que ele estava entrando de um investimento numa empresa, ele investia naquela empresa, e ele ia tentar fazer a gestão daquela empresa. Ele ia fazer um investimento e gestão, sendo que o outro sócio, que era já o dono da empresa, era uma sociedade comum, perdão, era um empresário individual, ele faria toda a responsabilidade, toda a obrigação, mas só que o sócio que ia entrar na empresa, que ia investir, ele queria também ajudar com algumas coisas. Então, mas só que ele não queria aparecer no contrato social. Então, o que nós fizemos? Criamos a sociedade por conta de participação para ele. Para que ele entrasse como sócio participante, fizesse o aporte, porém, ele quis também ajudar na assessoria, na administração da empresa. Toda a responsabilidade fica pelo sócio ostensivo, mas ele quis participar da administração da empresa. Então, a sociedade por conta de participação caiu como uma luva para ele, caiu perfeitamente. Aqui, você tendo conhecimento das formas de sociedade, você consegue fazer esse tipo de consultoria para a empresa. Por isso que estamos falando desse tipo de sociedade. Agora, dos outros tipos, vamos finalizar, né? Temos a sociedade em nome coletivo. Somente feito por pessoas físicas, porque lembre-se, pessoas jurídicas também podem ser empresários. Entretanto, esse tipo de sociedade é só para pessoas jurídicas, ok? A obrigação solidária dos sócios, ou seja, todos os sócios respondem junto, em conjunto. Só se liquida, ela só se desfaz a parte do sócio após a dissolução da sociedade. Ou seja, se eu fizer uma sociedade em nome coletivo, a parte do sócio é liquidada quando se acaba a sociedade, tá? Então a sociedade é um pouco difícil do cara sair. É que o artigo 1043, ele vai dizer o quê? O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. E é isso que está querendo dizer. Eu só vou liquidar a parte de determinado sócio dissolvendo a sociedade, porque ela é feita em nome coletivo, ela não é tão individualizada. E poderá fazer essa liquidação quando a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, que é a prorrogação tácita. A prorrogação tácita é você ter o prazo para vencimento da sociedade, prazo de duração do contrato social, acabou o prazo e ninguém falou nada. Então ela prorroga-se automaticamente o prazo indeterminado, tá? Tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente a oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatatório. Ou seja, essa prorrogação é uma prorrogação contratual que foi acolhida judicialmente, alguma oposição de algum credor, falou, não, eu quero que liquida, e aí eu levanto em 90 dias a liquidação da sociedade. Por quê? É feita a prorrogação, porém o credor falou, não quero que ela faça, não quero que ela liquida porque eu tenho dinheiro para receber. Ótimo. Então, ela é feita essa dissolução da sociedade. A sociedade comandita simples, essa é bem legal. Eu tenho dois tipos de sócios, os sócios comanditários e os comanditados. Os sócios comanditados são pessoas naturais, não são jurídicas, certo? Não podem ser pessoas jurídicas, que participam da administração da sociedade. Eles vão gerir a sociedade. Ao passo que os comanditários são aquelas que são obrigadas pelos fundos que aplicam as suas cotas. E podem ser pessoas naturais ou jurídicas. Então, ao passo que o sócio comanditário é só a pessoa física que faz a administração da empresa, o comanditário pode ser uma pessoa física ou jurídica que se obriga pelo seu investimento, pelo seu aporte. Ele lembra um pouco a sociedade por conta de participação. Vamos ver aqui a diferença entre elas. Eu tenho aqui o artigo 1045.
Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor da sua cota. E o contrato deve discriminar quem é quem. Então, quando eu estou falando da sociedade comandita, eu estou traçando aqui que eu tenho um cara que faz a administração da empresa e um outro cara que faz o quê? Que faz a gestão do aporte financeiro. Qual que é a diferença entre essa sociedade e sociedade por conta de participação? Na sociedade por conta de participação, o terceiro nem precisa saber que existe a sociedade por conta de participação. O sócio participante, agora eu vou te dar uma dica, ele é chamado também de sócio oculto. O sócio participante é chamado de sócio oculto. Por quê? Porque ele pode ficar quietinho lá e nem participar. Agora, quando eu falo da comandita, o sócio que é o investidor, ele participa. Ele tem responsabilidade pelo valor da sua cota que ele aportou dentro da empresa. Aqui, o terceiro sabe da existência dele. E aqui, ele tem obrigação perante terceiros. Qual que é a diferença prática de uma para outra? Em que situação que eu posso usar uma, que situação que eu vou usar outra? Quando o sócio ele não quer aparecer no contrato social, mas ele vai aportar e tudo vai ficar por conta do administrador, às vezes ele só pode no máximo ajudar, é interessante você fazer uma SCP. Agora, quando o investimento às vezes é tão grande, uma responsabilidade tão grande em determinado negócio, que ele vai atuar, e aqui ele tem que aparecer o nome dele até para dar confiança e legitimidade para terceiros, aqui eu vou fazer a comandita simples. Por quê? O sócio comanditado, ele vai ser responsavelmente obrigado pelas dívidas sociais. Agora, o comanditado, ele vai responder por cada valor da sua cota. Ele vai ter uma cota de empresa e ele vai responder pelo valor da sua cota, discriminado no contrato social. Diferente da sociedade da SCP, que ele é o sócio oculto, ele não aparece. Quem se obriga perante terceiros é o sócio ostensivo. Então, o que vai depender? Se dentro daquela natureza, o negócio que eles estão montando, o sócio que vai aportar dinheiro, ele vai aparecer ou não? É isso que vai determinar. Se é importante que ele apareça ou não. É aí que realmente que vai determinar. Porque nem sempre ele quer ficar oculto. Às vezes ele quer realmente aparecer. Só que aí ele vai ficar também responsável pela cota que ele aportou na empresa. Certo? Prosseguindo, agora chegamos na delícia, a sociedade limitada. A maioria das empresas são responsabilidade limitada. E essa responsabilidade sócio limitada, ela fica restrita à cota parte. Ou seja, eu tenho aqui um capital social, qual que fala o artigo 1055? É o capital social que se divide em cotas, iguais ou desiguais, tanto faz. Eu posso ter dois sócios com 50% da empresa, como eu posso ter dois sócios, um com 99% da empresa, outro com 1% da empresa. Tanto faz, cabendo uma ou diversas a cada sócio. E a administração de todos os sócios designados. E o conselho fiscal é facultativo. Ou seja, eu tenho um sócio que é o sócio designado para a administração da sociedade. Eu tenho o sócio gestor, administrador, responsável técnico. E eu posso ter um conselho fiscal também, para verificar o trabalho e a licitude da sociedade limitada. Porém, esse conselho fiscal ele é facultativo, faz se a empresa quiser. O estabelecimento empresarial, aqui também é interessante a gente falar um pouco sobre o estabelecimento empresarial, ele é considerado todo o complexo de bens organizados pela empresa, por empresário ou por sociedade empresária. E o estabelecimento responde pelo pagamento da dívida da empresa. Então, quando a gente está falando aqui no estabelecimento comercial, eu estou falando daquele local físico onde está organizada a empresa, onde estão os bens da empresa. E é o exercício da empresa. Professor, e se for um e-commerce? Se for um estabelecimento aqui de e-commerce, poxa, onde que é o estabelecimento do cara? É um e-commerce, veja. Se eu estou lidando com e-commerce, eu estou lidando com uma empresa virtual que não tem
uma sede definida, entretanto, ela tem um domicílio tributário. Por quê? Se ela vai trabalhar, se ela vai ter um MEI, ou se ela vai ter um imposto de renda, alguma coisa, ela tem que ter um domicílio tributário para responder pelas suas dívidas. Ela tem que ter um endereço de correio. Este lugar onde o empresário escolheu para exercer sua atividade é o estabelecimento empresarial. Ah, professor, mas como que eu vou descobrir isso daqui? Aí depende. É difícil às vezes você descobrir quando o cara está muito escondidinho. O e-commerce, ele tem que ter um endereço. Pronto, acabou. Você puxar no meio dele, ele vai ter um endereço. Ah, mas ele está irregular. Ele é um profissional autônomo. Sendo um profissional autônomo, ele não é empresário. Sendo um profissional autônomo, ele não é um empresário propriamente dito. Agora, se ele está, de repente, de uma forma irregular, você tem que tentar rastrear pelo menos onde está o endereço de correio dele, para saber exatamente onde está alocado o estabelecimento como empresarial. E esse estabelecimento, ele vai responder pelo pagamento das dívidas da empresa, ou seja, é o local, a sede da empresa onde você vai propor uma ação de execução, uma ação de cobrança, uma ação de falência, uma reclamação trabalhista, uma execução fiscal, que seja. Este é o local onde ele vai responder, e ao domicílio dele, onde ele também poderá ter para ser autor de algum processo. O estabelecimento empresarial, então, ele é todo aquele complexo de bens. Então, a estrutura, não só o espaço físico, o computador que ele está usando, o certificado digital, não necessariamente que o certificado digital é uma coisa particular, mas os livros que ele está usando, principalmente computador, né? Se é um e-commerce. Se é um e-commerce, pelo menos o computador, mas toda aquela estrutura de patrimônio que constitui a empresa. Lógico que ele vai estar num domicílio, ok? Mas todo aquele complexo de patrimônio, ele vai ser considerado como estabelecimento empresarial, e este vai ser responsável pelo pagamento das dívidas. E para finalizar, que essa parte sempre muito chata, a gente sabe, o nome empresarial. O nome empresarial, ele fala sobre a firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa e gênero de atividade. E deve constar qual tipo de sociedade. Então, no caso, Teófilo Belcati Limitada seria a minha empresa, Teófilo Belcati Limitada, meu sobrenome, Paulo Henrique Teófilo Belcati. Então, poderia ter Teófilo Belcati Limitada. Ou eu posso ter também o gênero da atividade, Teófilo Belcati Comercial Limitada, Teófilo Belcati Importações e Exportações Limitada, Teófilo Belcati Comércio Exterior Limitada. Eu estou falando o quê? O nome meu, junto com a minha atividade e o tipo de sociedade. E o nome fantasia? O nome fantasia, ele também pode ser aplicado. Você tem um nome empresarial e um nome fantasia, que é aquele ao qual vai ser a sua marca. E esta marca é aquele como você vai ser conhecido. Talvez se eu registrar a empresa como Teófilo Belcati Comércio Exterior Limitada, ok. Para o fisco está ok, para a legislação está ok. Entretanto, é um nome difícil das pessoas identificarem. Então, eu posso colocar o quê? Importações Limitada. Pronto, eu já identifiquei a empresa. TB Importações Limitada. Melhor ainda, eu já dei uma designação. Existe algum TB Importações Limitada? Não existe. Poxa, eu vou lá no INPI registrar minha marca. E aqui eu tenho inclusive a proteção da marca. O nome empresarial, ele é aquele que vai ficar arquivado como personalidade jurídica da empresa. Agora, o nome fantasia é a marca pela qual a empresa vai ser conhecida. Quer um exemplo? Empresa Arcos Dourados. Você conhece a empresa Arcos Dourados? Talvez você conheça. Talvez você não conheça Arcos Dourados, mas você conheça o McDonald's, que é o nome fantasia da razão social Arcos Dourados. Deu para entender? E é isso. Então, gente, sobre agora a parte de empresa, acabou! A próxima aula vamos falar agora sobre planejamento de empresas. Aguardo você lá. Até a próxima.